Gente, a chamada síndrome da classe econômica é o nome popularmente dado à trombose venosa profunda e pode afetar qualquer pessoa que viaja sentada por longos períodos de tempo. Inicialmente, esse problema era relacionado às viagens de avião. Hoje se reconhece que viagens de automóveis, trens e ônibus também são fatores propensos para esse mal. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje o médico angiologista e cirurgião vascular, Márcio Alberto Steinbruch. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Eu falei certo sobre o nome do senhor? Na verdade, abrasileirado seria Steinbruch. Ah, tá. Então eu falei pior ainda. Steinbruch. Não tem problema, não. Doutor, primeiro explica melhor pra gente o que é essa síndrome da classe econômica. Bom, para a gente poder falar um pouquinho sobre a síndrome da classe econômica, eu preciso explicar como é que funciona o retorno venoso das nossas pernas. Então, nós temos duas circulações, uma arterial que leva o sangue para a periferia do organismo, leva o sangue rico em oxigênio e nutrientes, e nós temos um retorno desse sangue, que é através das veias, e ele vem, no caso das pernas, contra a gravidade, sendo bombeado pela musculatura que tem na panturrilha, na batata da perna. Existem válvulas dentro dessas veias que não deixam o sangue voltar com a gravidade. Então, o movimento da caminhada faz com que essa musculatura esprema as veias e impulsione o sangue para cima. Então, até aqui se entende a parte fisiológica do retorno venoso das pernas. Agora, quando se está muito tempo parado, sentado, numa situação em que mal se consegue mexer as pernas, o que vai acontecer é um represamento desse sangue que fica parado na extremidade das pernas. E isso pode provocar inchaço, pode provocar dor e pode, na pior das hipóteses, provocar a coagulação do sangue dentro dessas veias. O coágulo de sangue é como se fosse uma coalhada de sangue, né? Imagina uma coalhada feita de leite, agora ela vermelha, ela é um coágulo. Isso obstrui as veias, causando problemas seríssimos, podendo levar até a embolia pulmonar, que é quando o coágulo se solta daquele ponto e viaja pela circulação até o pulmão. O nome síndrome da classe econômica foi dado porque em 1980, uma passageira de 27 anos de idade, fazendo um voo de Melbourne, na Austrália, até Londres, uma viagem de cerca de 20 horas, ela apresentou dores nas pernas durante a viagem e assim que o avião aterrissou, quando ela levantou para sair do seu lugar, ela teve uma embolia pulmonar e acabou morrendo naquele momento. Ficou conhecido como síndrome da classe econômica porque a classe econômica, vamos dizer, é a classe mais desconfortável para se viajar, mas isso pode acontecer também em outras situações. Doutor, há pouco tempo atrás, há 10, 15 ou 20 anos, não sei precisar, as pessoas faziam cirurgias e não tinha esse cuidado de usar essas meias para a circulação. Isso hoje em dia, qualquer cirurgia é usada essas meias? Na verdade, não. Depende muito do tipo de cirurgia. Geralmente, cirurgias abdominais ou cirurgias ortopédicas que vão fazer com que o indivíduo fique muito tempo parado. Então, é aconselhável usar, sim, meias elásticas que ajudam no retorno venoso. Se o repouso for deitado, eles usarão aquelas meias brancas, chamadas de meia antitromboembolismo, cuja a compressão dela é mais baixa. Agora, indivíduos que tenham que ficar de pé, andar ou ficar sentado, já usam meias com uma compressão um pouquinho maior. Inclusive, as mesmas meias aconselháveis a serem usadas nos voos longos.
Olha, o senhor disse aí do caso da moça que apresentou essa trombose. Isso é mais comum nas mulheres, doutor? Na verdade, não é mais a trombose em si não é mais comum nas mulheres. As mulheres têm uma frequência maior da ocorrência de varizes. Então, existem 3 mulheres com varizes para cada homem, por conta do hormônio feminino e de outras características inerentes à mulher que facilitam o aparecimento. As varizes, por sua vez, facilitam mais o aparecimento da trombose, porque ela dificulta o retorno venoso. As varizes são dilatações de veias, fazendo com que o sangue fique represado dentro dessas veias dilatadas. Mas no caso da trombose, ela é praticamente igual. Quer dizer, não existe fatores que aumentem a trombose mais em mulheres do que em homens. Ok. Na verdade, existem fatores de risco que aumentam a possibilidade de trombose. São elas a idade, a obesidade, a presença de varizes. Aí, no caso das mulheres, gestação. No caso de ambos os sexos, cirurgias recentes, pacientes com câncer, pacientes que estejam fazendo tratamento quimioterápico para câncer, e assim vai. Então, na verdade, a grande maioria de fatores que facilitam a trombose são praticamente iguais em ambos os sexos. O que muda um pouquinho é a questão hormonal. Então, mulheres que estejam tomando hormônios, ou seja, reposição, ou seja, anticoncepcional, podem ter uma probabilidade maior de ter a trombose também. Doutor, qual que é a relação da trombose com a Covid? Bom, a Covid é uma doença viral, onde o vírus acaba atacando vasos de pequeno calibre, né? Então, quando ele ataca esses vasos, ele provoca dentro desses vasos a formação de microcoágulos. Então, você imagina um monte de bolinhas de coalhada pequenininhas dentro de vasos pequenos. Isso pode provocar o entupimento desses vasos e causar um transtorno ao órgão que isso tenha ocorrido. Se for em vasos do pulmão, o paciente vai ter uma insuficiência respiratória, como foi o início, né, da Covid. No início se achava que era uma doença respiratória, mas não, ele estava atacando vasos sanguíneos do pulmão. Se isso acontecer no rim, pode dar uma insuficiência renal. Se ocorrer numa artéria coronária, pode dar um infarto. Se for no cérebro, pode dar um acidente vascular cerebral, o vulgo derrame, e assim vai. Então, na verdade, a Covid-19 é um agente facilitador da formação de coágulos. E aonde formarem esses coágulos, haverá o transtorno do órgão afetado. Vamos voltar aqui um pouquinho na síndrome da viagem econômica. Se eu tenho condição, eu tô numa viagem aí de 10 horas, e se eu tenho condições dentro do avião de fazer uma caminhada ou fazer um alongamento, é aconselhável fazer isso para prevenir ou então usar essa meia aí que o senhor estava dizendo? Sim. Na verdade, qualquer indivíduo que vá fazer uma viagem longa, é aconselhável que use uma meia elástica. Mas veja bem, meia elástica, ela tem parâmetros corretos para serem compradas. Então, só quem pode indicar é um cirurgião vascular. Porque ela tem tamanho, compressão e altura corretas para que se use de forma saudável, né? Sim, como eu expliquei, quem faz o bombeamento do retorno venoso é justamente a movimentação dos pés, quando se utiliza a musculatura da barriga da perna. Então, sim, é aconselhável em voos longos que se dê algumas caminhadas dentro do avião, quando possível, é óbvio, que se façam movimentos circulares com os pés, ou então que se façam movimentos como se estivesse pedalando uma máquina de costura antiga, né, como se estivesse pisando no acelerador do carro. Que mais?
Fazer alongamento também é um pouco difícil, mas às vezes dá para se fazer um pouquinho de alongamento, Uhum. né? Tudo isso daqui é salutar. Agora, existem outros fatores também no avião, que não é só a falta de movimentação. Se a gente parar para entender dentro de uma cabine do avião, ela é pressurizada, porque a pressão na altitude do avião é uma pressão muito baixa e ninguém sobreviveria na pressão atmosférica daquela altitude. Então, o avião ele é pressurizado para parecer que nós estamos na mesma pressão aqui da superfície. Só que a pressão dentro do avião é bem menor do que a pressão aqui da superfície. E quando a pressão cai, a pressão atmosférica cai, nós perdemos água por evaporação. Então, um problema muito comum em viagens longas é a desidratação. Então, eu aconselho muito que os indivíduos que façam viagens longas se hidratem bastante, tomem bastante líquidos, porque essa perda insensível de água pode fazer a concentração do sangue e também facilitar a formação de trombose. E do contrário do que muita gente pensa, eu vou tomar meu whiskinho ou meu vinhozinho e dar aquela cochilada, o álcool piora ainda mais essa desidratação. Pode tomar sua bebida alcoólica à vontade, mas desde que também complemente com água, Certo. líquido. É muito importante a hidratação durante o voo. Doutor, numa situação dessa que pode ocorrer essa trombose, o corpo, as pernas, dá sinal além do inchaço? Como é que eu fico assim, opa, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui comigo? Quando é que dá esse start? Na verdade, a trombose, ela pode não ocorrer durante o voo, entende? O voo pode, vamos dizer assim, comprometer bastante o retorno venoso, né? A grande maioria dos passageiros que fazem viagens longas chegam no seu destino com as pernas inchadas. Isso é quase que a unanimidade. Isso por conta da própria ação da gravidade e a água que nós temos no corpo que desce, né? E acaba inchando a perna. Agora, o transtorno vascular, ele pode causar trombose, às vezes, alguns dias depois que o indivíduo chegou no local. É mesmo? Entende? Não é só no momento do voo. Então, existem pacientes que chegam de viagem com a perna inchada, com a perna dolorida, né? Principalmente a região da barriga da perna, e 2, 3 dias depois é que acabam com a musculatura endurecida, a perna muito inchada e muita dor. Ou seja, a trombose acabou ocorrendo 2, 3 dias depois do voo. Então, o fato de ter terminado a viagem, o voo, não quer dizer que a pessoa esteja livre. Tá, entendi. Eu tô pensando seriamente em cancelar minha viagem para o Egito ano que vem. Não faça isso. Doutor, mais uma pergunta. Quais são os sintomas? Como prevenir para não sofrer isso numa viagem? Eu posso fazer alguma coisa antes do embarque, uns dias antes? O que o senhor aconselha? Bom, a todos os indivíduos normais que vão viajar, eu aconselho sempre que converse com um cirurgião vascular, né, para obter as orientações. Então, uma delas que o paciente pode fazer por conta própria é fazer alongamentos durante o voo, mexer os pés, né, fazendo movimento de máquina de costura antiga, andar um pouquinho dentro do avião, que é um pouco difícil, né, mas até dá, né? Agora, outras formas de prevenção já necessitam um aconselhamento médico. Uma delas é o uso da meia elástica, que é muito importante para qualquer indivíduo, que a perna realmente vai chegar inchada lá no destino. Agora, indivíduos que tenham alguma predisposição, então, idosos, obesos, gestantes, pacientes com varizes, pacientes com doenças tipo câncer e outras doenças, é aconselhável que converse antes, sim, com o cirurgião vascular, porque existem formas medicamentosas também de se prevenir a trombose durante o voo.
Mas isso não adianta a automedicação. Isso precisa ser orientado porque são medicações um pouquinho mais perigosas. Então, precisa realmente do aconselhamento médico. Mas existem formas sempre de se prevenir. Não deixe de viajar, não. Qual que é o Instagram do senhor para a gente segui-lo? O meu Instagram é o Livre de Varizes, @Livre de Varizes. Lá eu respondo todos os questionamentos. Tem o meu site também, que é o www.livredevarizes.com.br. E eu estou sempre pronto a responder quaisquer dúvidas. Eu sei que o tempo aqui é curtíssimo, porque o assunto é vasto. Mas eu estou sempre disposto. Não, mas eu gostei demais da conta de conversar com o senhor, sabia? Foi bom demais. É uma delícia. Eu gostei muito de conversar contigo também. Coisa boa. Muito obrigada pela participação. Tenho certeza que o senhor vai ter que voltar aqui a falar de outros assuntos também. Bênçãos. E será um grande prazer, porque o assunto é vasto. É verdade. Bênçãos do Pai Eterno para o senhor e para a sua família. Amém. Obrigado. Bom dia para todos.